Diga, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Aleluia, obrigado. Obrigado. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Diga comigo, eu sou. Que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho. Que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso. Que a Bíblia diz que eu posso. Amém, queridos? Sabe, queridos, existem verdades preciosas e poderosas na palavra de Deus, a meu respeito, a seu respeito. Nós precisamos conhecer essas verdades, nós precisamos viver essas verdades. Amém? Deus tem algo poderoso para a minha vida, para a sua vida. Ele tem algo maravilhoso para a vida do homem. E nós precisamos firmar essa palavra, precisamos conhecer essas verdades. Aí Oséias diz, Deus diz, o meu povo perece porque não conhece, por falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento, a ignorância quanto às coisas de Deus, fazem com que a gente não usufrua, não desfrute de tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então que seja uma noite de crescimento, uma noite de conhecer as vontades de Deus para a nossa vida, aquilo que Ele já fez por meio de Cristo Jesus. Eu quero que você abra comigo em Romanos, no capítulo 5, no verso 17. Aleluia. O Senhor é bom, amém? Aleluia. Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, que foi Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Diga comigo, reinarão em vida. Reinarão em vida. Sabe que o Evangelho é bom, são boas novas. Amém. O Evangelho são boas notícias. O Evangelho de Cristo Jesus são boas notícias para a minha vida, para a sua vida. Boas notícias para a humanidade, boas notícias para o homem. Amém. Porque Jesus ele veio para salvar a humanidade, ele veio para resgatar a humanidade do pecado e ele veio para nos dar uma vida abundante. Amém? E nesse texto diz: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça vão reinar em vida. Reinar em vida. Sabe, queridos, essa semana eu estava conversando com um colega de trabalho falando sobre isso, e a gente debatendo isso. A gente compartilhando da palavra a respeito da vida que nós temos aqui. Eu sei que existem problemas, a Bíblia diz que o diabo é o príncipe deste século. Ele tem trabalhado, trazido miséria, trazido muitos problemas, dando à humanidade, não é Deus, amém? Mas a palavra nos diz que nós vamos reinar em vida. Tem alguém vivo aqui? Amém. Aleluia. Diga comigo, é para agora. Eu sei que nós temos a expectativa de estarmos com Deus face a face. A Bíblia nos fala que um dia nós seremos arrebatados. A igreja do Senhor será arrebatada, tirada dessa terra para estar com o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, queridos, a gente precisa entender que Deus tem o melhor para nós aqui nessa terra. Amém? Então a Bíblia diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Mas quem foi que recebeu o dom da graça e o dom da justiça para reinar em vida? Diga comigo, os filhos. Sim. Aqueles que se tornaram filhos de Deus é que receberam essa abundância de graça, esse dom da justiça, de sermos justificados por meio de Cristo Jesus. Reinar em vida é para os filhos de Deus. Reinar em vida é para aqueles que entregaram a sua vida a Cristo Jesus, entregando, confiando e entendendo quem é Cristo Jesus, o seu sacrifício e aceitando esse sacrifício. Mas quem foi que se tornou filho de Deus? Aqueles que o receberam. Quem recebe a Cristo Jesus como Senhor e Salvador se torna filho. Sabe, a humanidade, de um modo geral, é criação de Deus, é criatura de Deus, mas a palavra diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 11 diz isso: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém, queridos? A palavra diz que Deus veio para os seus, Ele veio para o povo de Israel, o povo judeu. Ele veio na condição de judeu,
e veio para o seu povo, mas o seu próprio povo o recusou, o seu próprio povo o rejeitou. Não reconheceu ele como Messias, não reconheceu a Jesus como Salvador, mas a Bíblia diz, mas a todos quanto a ele o receberam, a essas pessoas, diz ele, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aleluia! Você crê no nome de Cristo Jesus? Você crê naquilo que Cristo Jesus veio fazer nessa terra para me salvar, para te salvar? E a partir do momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós cremos naquilo que Ele veio fazer, nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? Então, se você se tornou filho, você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça. É para você. O reinar em vida é para você. O reinar em vida é para todos aqueles que desejarem. Aleluia. Porque Deus veio, Jesus veio, enviado por Deus, para salvar a todos os homens. Aleluia. É interessante, queridos, que havia até na época de Jesus muitas pessoas que eram separadas, muitas pessoas que eram discriminadas, porque era determinado povo, era rejeitado. As mulheres, porque em determinada situação elas não podiam entrar em determinados lugares, não podiam exercer determinados direitos. Pessoas que eram doentes tinham que viver à margem da sociedade. Mas sabe que Jesus veio para trazer para perto de todos esses. E todos aqueles que acreditaram em Jesus, todos aqueles que receberam, creram naquilo que Ele veio fazer, foram salvos. Ele amou a cada um, Ele amou sem discriminar ninguém, sem separar ninguém, não só esse povo, só esse, só aquele, Ele amou a todos. Mas é bem verdade que muitos não foram alcançados porque não quiseram, não aceitaram a Cristo Jesus, não aceitaram o seu amor. Havia uma separação entre judeus e samaritanos. Havia uma mulher que era prostituta e ela foi pega em adultério, e o povo diz, a lei diz que era para apedrejá-la. Mas Jesus disse, quem não tem pecado atira a primeira pedra. E aquela mulher que naquele tempo havia uma condenação certa, Jesus veio para salvar. Jesus veio para trazer restauração, veio para trazer mudança na vida do homem. Aleluia. Mas isso é para aqueles que crerem, para aqueles que receberem, amém? Aleluia, o Senhor é bom. E eu quero trazer sobre esse reinar em vida 5 aspectos que estão inseridos na salvação por meio de Cristo Jesus. E o primeiro aspecto está em Lucas, capítulo 1, verso 76. Aleluia. Porque viver em abundância é para hoje. A vida que Deus tem para mim, a vida que Deus tem para você é para hoje. E o primeiro aspecto de Lucas, capítulo 76, fala sobre perdão dos pecados. Aleluia. Jesus veio como sacrifício perfeito, Ele veio como sacrifício definitivo, e Ele veio para nos resgatar, nos perdoar os pecados. Verso 76 diz, e você, menino, isso aqui era Zacarias falando de João Batista, que era um profeta chamado do Senhor, e ele diz, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Olha só o que a palavra de Deus diz aí, você veio preparar o caminho para dar ao povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Foi isso que Cristo veio fazer. Ele veio trazer o conhecimento da salvação. Ele veio trazer a salvação por meio do perdão dos pecados do homem. E 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, Jesus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Deus te tornou justiça. Você foi tornado justiça de Deus por meio de Cristo Jesus, para que você recebesse o perdão dos seus pecados. Hebreus capítulo 9, verso 28 diz, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Para tirar os pecados de muitos.
O pecado entrou na vida do homem por meio de Adão, por causa do pecado da desobediência, e tocou a toda a humanidade. Mas Cristo Jesus, ele veio resolver de uma vez por todas a questão do pecado da humanidade. Ele veio e se sacrificou, e nós temos nele, queridos, o perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados nós alcançamos quando nos arrependemos das nossas más obras. Quando nós mudamos quando vem ao nosso coração arrependido. É interessante que nós estávamos conversando ontem, em uma reunião de homens, falando sobre a saúde do homem, e estava eu e o pastor Joselito ali conversando com um rapaz que chegou, e ele falando a respeito, ele começou a conversar com a gente, puxar o assunto, e nós falamos sobre ele vir nos visitar, e esteja aqui, e ele falou, não, mas eu não consigo não, eu fumo, eu não consigo parar de fumar, eu ando com várias mulheres, e aí começou a falar coisa que era desnecessário, mas enfim. Mas ele falou, eu não consigo, não, minha mãe é evangélica, minha mãe, eu estou aqui na verdade por causa da minha mãe, reconhecendo a oração da mãe dele. Sabe, queridos, mas o primeiro passo do homem é se arrepender dos seus pecados e se colocar diante do Senhor. E a gente fala, vem rapaz, venha ouvir a palavra. Ah, mas eu não consigo parar de fumar aí. A gente precisa entender, queridos, e a gente precisa, como cristão, ter muito cuidado para não estar julgando ou condenando as pessoas. Não, olha, você vem para a igreja, mas você tem que parar de beber, de fumar, disso, daquilo, aquilo outro. Essa obra quem faz é o Senhor. Essa mudança na vida do homem quem faz é Deus. O nosso papel é falar do Evangelho, falar do amor de Cristo, que Ele veio para salvar a humanidade. Quando o homem se entrega a Deus, quando o Espírito passa a habitar dentro do homem, é Deus que vai ajudar ele a sair dessas práticas. O que a gente precisa fazer é amar as pessoas, demonstrar o amor de Cristo pela humanidade. Amém? Porque Jesus já perdoou o meu pecado, o seu pecado, independente de antes disso que nós soubéssemos quem era Cristo, antes de que nós conhecêssemos ao Senhor, Ele já havia nos amado e providenciado o perdão dos nossos pecados. Sabe, queridos, a respeito de perdão, a gente precisa compreender muito bem aquilo que Cristo Jesus fez, e a gente precisa aprender a nos perdoar também. Existem pessoas, e muitas vezes estão dentro das igrejas, mas elas não aprenderam ainda a se perdoar por coisas que fizeram no passado, e até hoje se condenam. Sabe, se Deus perdoou, se Deus te perdoou, se Deus, por meio de Cristo Jesus, te lavou de todo o pecado, por que continuar se condenando? Por que não aprender a se perdoar? Existem pessoas que não conseguem evoluir, crescer na vida, avançar na vida, porque não conseguem se perdoar. E acham que não merecem o melhor. Acham que não merecem o melhor nessa vida. Sabe, não é uma questão de merecimento. Porque a Bíblia diz que nós merecíamos a morte por causa dos nossos pecados. Mas é entender que Cristo Jesus, pelo seu amor, veio nos resgatar, veio nos tirar do pecado. Amém. Não é porque somos bonzinhos, somos maravilhosos, somos excelentes, mas porque Deus resolveu nos amar por meio de Cristo Jesus e entregou o seu único Filho para morrer por nós. Então o orgulho é a gente não aceitar o sacrifício de Jesus, não entender o perdão dele para a nossa vida. A gente precisa aprender a se perdoar. Amém. Aleluia. Porque se Cristo Jesus te perdoou, por que você não vai haver de se perdoar? Agora, o arrependimento demonstra mudança de atitude. Amém? Amém. Vem acompanhado de mudança de atitude. É agir diferente, é não andar mais naquilo que andava, nas práticas que andava. Aleluia. Mas o Espírito Santo, queridos, é quem nos ajuda, nos fortalece, para que possamos viver uma vida santa e justa diante do Senhor. Amém. Aleluia. O segundo aspecto que está na salvação em Cristo Jesus é uma vida de paz. Ele veio nos dar o perdão dos nossos pecados, veio nos perdoar, nos lavar, nos purificar dos pecados, mas Ele também veio nos trazer paz. Amém. Jesus veio trazer a paz à humanidade. Aleluia. João capítulo 14, verso 27, por favor. A NVI.
14, 27 diz assim: deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenha medo. Sabe, queridos, a gente precisa entender que a paz que Cristo veio dar, Ele mesmo disse, não é a paz do mundo. Porque a paz do mundo diz, se eu estou com dinheiro, está tudo bem. Se eu não estou em guerra, está tudo bem. Se eu não estou com problema, está tudo bem, eu tenho paz. Mas a paz de Deus é diferente. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração em Cristo Jesus. A paz que vai além da compreensão humana guarda o nosso coração. Talvez você esteja passando por um momento difícil, talvez você esteja passando por uma situação complicada na sua vida, mas isso não significa que você não pode estar em paz. Ainda que a gente esteja passando por situação, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele não disse, olha, vocês vão, quando me aceitar como Senhor e Salvador, nenhum problema vai passar, nenhum problema vai chegar sobre a sua vida. Não foi isso que ele disse. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas ele disse, mas tende bom ânimo. E a paz do Senhor é a paz que vai além da circunstância, independente daquilo que você está vivendo, independente às vezes de um momento de sofrimento, a paz pode estar na nossa casa. Quando nós estamos firmados no Senhor, confiando no Senhor, ainda assim haverá paz. Romanos 14, 17 diz, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito. Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando você entregou a sua vida para Jesus, você foi transportado do reino das trevas para o reino do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Um reino onde há justiça, paz e alegria. Mesmo em meio a qualquer situação, você pode andar em paz. Você deve andar em paz. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Reinar em vida, andar em paz em meio às adversidades. Andar em paz em meio às dificuldades, em meio aos desafios. Sabe que a paz verdadeira está em Cristo Jesus. Existem pessoas que têm muito dinheiro, muitos recursos, mas não têm paz. A gente precisa entender que a paz, porque às vezes as pessoas pensam, se eu tivesse muito dinheiro, se eu tivesse uma casa, se eu tivesse um carro, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Muitas pessoas no mundo, queridos, têm tudo isso, mas não têm paz. Tem tudo que é natural, tudo que é material, que se possa conquistar, mas não tem paz. Não é achar que Deus não tem algo para você, você não possa ter uma casa, não possa ter dinheiro, carro. Você pode, é lícito. E nós trabalhamos também para isso, amém? Mas não é isso que define a nossa paz, é a paz de Deus. Ela está dentro de nós. Com carro sem carro, com casas sem casas, com dinheiro sem dinheiro, nós podemos andar em paz. Amém? É isso que Deus tem para o homem, uma vida de paz. Colossenses capítulo 1, verso 19 diz, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Foi por meio do sacrifício de Cristo Jesus, queridos. Por meio do derramado do seu sangue naquela cruz, que chegou a nós a paz. Porque chegou sobre nós o perdão dos nossos pecados. E a paz de Deus veio habitar em nosso coração. A paz do Senhor vem habitar sobre a nossa vida. E é direito meu e seu, como filhos de Deus, andarmos em paz. Existem pessoas que acham que, e eu estou falando de pessoas que dentro de igrejas, que deveriam conhecer a palavra de Deus, e acham que tem que viver sofrendo aqui. Não,
porque a gente não veio desfrutar das coisas deste mundo, mas vamos estar com Deus. Amém, estaremos com o Senhor, face a face, um dia estaremos com Ele, mas Ele já está dentro de nós, Ele já habita dentro de nós. E as pessoas acham que tem que sofrer aqui na terra para compensar, para pagar um determinado preço. O preço que havia de ser pago, que eles foi pago por meio de Cristo Jesus. O sacrifício perfeito foi feito por Ele. Se o homem, se a humanidade conseguisse resolver o problema, se o sacrifício da humanidade, se passar os perrengues, resolver esses problemas, lá na antiguidade já teria sido resolvido isso. Mas o homem, por meio das suas obras, não poderia trazer salvação a si mesmo. Amém. Aleluia. Então Deus tem paz para nós. Deus tem paz para a nossa vida. A alegria é estar em Deus. Aleluia. Diga comigo, eu tenho paz. Eu tenho paz. Você pode viver em paz. Você tem a paz de Deus sobre a sua vida. Ela está disponível. Aleluia. Então, o primeiro aspecto é o perdão dos nossos pecados. O segundo aspecto da salvação é uma vida de paz. Viver uma vida de paz. O terceiro aspecto é proteção. Diga comigo, eu sou guardado. Eu sou guardado. Eu sou protegido. Eu sou protegido. Aleluia. Sabe que nós temos uma realidade natural no mundo que demonstra a violência, que o mundo anda violento. Crimes, acidentes, situações diversas têm acontecido no mundo, tem. Mas eu lembrei agora de algo que Jesus, fazendo uma oração, ele disse: eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Que os livre do mal. Percebe que Jesus ele não quis, olha, Senhor, tira os teus filhos deste mundo logo. Ele disse: Senhor, eu não peço que os teus tirem do mundo, mas que os livre do mal. Então nós podemos ser livrados, porque o próprio Jesus orou a Deus, o Pai, pedindo sobre as nossas vidas o cuidado, a proteção dele sobre as nossas vidas. Amém. Nós vemos alguns textos, nós vamos ler 3 textos aqui. O primeiro é Salmos 34. No verso 7 diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. Alguém teme ao Senhor aqui? Amém? Nós tememos ao Senhor, queridos. A Bíblia diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. E os livra. Aleluia. Nós vemos por meio da palavra de Deus que os anjos existem. Eles estão para nos servir. Eles estão nos servindo. A Bíblia diz que eles estão ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Como é feliz o homem que se refugia em Deus, que se abriga em Deus, que se esconde em Deus. Aleluia. Salmo 121, verso 2 diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Aleluia. O próprio Deus, a palavra diz que o Senhor está me guardando. O Senhor está te guardando, queridos. Então a nossa confiança precisa estar em Deus. O nosso socorro está no Senhor, o nosso refúgio está no Senhor. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. Aqueles que o temem, aqueles que confiam nele. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confiança, diga comigo, confiança. A minha e a sua confiança precisa estar no Senhor. A nossa confiança precisa estar no Deus Todo-Poderoso, que nos guarda, e Ele nos fala isso por meio da sua palavra.
Aleluia, a Bíblia diz aqui que o próprio Senhor nos protegerá de todo mal, protegerá a nossa vida, protegerá a nossa saída, a nossa chegada. Saiba que você nunca está sozinho. Saiba que onde você andar, o Senhor está te guardando, o Senhor está te protegendo. Ao entrar, ao sair, Aleluia. ao sair para trabalhar, para estudar, o Senhor está guardando a sua casa, guardando a sua vida, guardando a sua família, a sua proteção, a nossa proteção está no Deus. Está para todos aqueles que nele confiam. Aleluia. Aleluia, o Senhor é bom. E Hebreus 1,14 diz: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. A palavra de Deus está dizendo que os anjos do Senhor estão para nos servir. São espíritos ministradores, eles vieram ministrar a nós, servir aqueles que vão herdar a salvação. Aleluia! E os anjos de Deus estão trabalhando ao seu favor, queridos, para guardar a sua vida, para te servir, trazer aquilo que você precisa. Aleluia! Nós não precisamos esperar chegar no céu para dizer: agora eu vou desfrutar da salvação. A salvação é para mim e para você agora. A eternidade já começou para o homem. Seja uma eternidade de vida com Cristo Jesus ou de morte sem Ele, mas já começou. Nós somos seres eternos. Esse corpo vai se deteriorar, um dia vai, mas a nossa vida, nós, espírito, continuamos existindo. E a vida de abundância é para agora, a vida de proteção do Senhor para a sua vida é agora, para que você possa andar em vida em paz. Aleluia! Você nunca está sozinho, querido. Você não sabe, a gente não pode andar com medo das coisas, não. Está violenta, a cidade está perigosa, a cidade está violenta. Não é dizer assim: olha, aqui é conhecidamente um local de violência e uma boca de fumo, é isso, aquilo, eu vou passar por aqui para mostrar que Deus está me guardando. Não é isso. Como diz a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas é entender que se você precisar passar por determinado local, não tem como desviar do teu caminho. Ah, mas aquele lugar é perigoso. Você precisa passar, esteja confiando no Senhor e você será guardado. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Sabe, é inadmissível um filho de Deus que anda na rua com medo. Ai, está perigoso. Ai, está não sei o quê. Ai, está violento. Ai... Queridos, a nossa confiança está no Senhor, não está? Confia no Senhor de teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Aleluia. Eu sei que naturalmente as informações vêm, principalmente quando a gente se apega, se você se apega muito a notícias, seja na internet, na televisão, é tragédia. Matou, morreu, caiu, bateu. Você fala: meu Deus, quanta miséria, quanta tragédia. É por isso que a gente precisa se alimentar da palavra. Menos dessas informações de tragédias. Firmar o nosso coração, a nossa confiança no Senhor. E saber que Ele nos guarda por onde quer que nós andemos. Amém. Aí, vamos para Salmo 91. Eu gosto muito desse salmo. Aleluia. Olha Deus. Salmo 91. Estava no script, não mais. Eu lembrei um versículo dele. Oh, Deus bom. Salmo 91. A partir do verso 1 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Verso 7: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita,
tu não serás atingido. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. A nossa confiança precisa estar em Deus. A gente precisa entender que ainda que a situação lá fora esteja difícil, nós estamos com Cristo. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. A nossa confiança precisa estar firmada nele. Verso 10 diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Oh, aleluia! A nossa confiança precisa estar na palavra, precisa estar com os olhos na palavra, porque ela nos mostra aquilo que somos, temos e podemos em Deus. Oh, aleluia! Então ande com alegria, ande com tranquilidade. Não ande nervoso, não ande com medo. Medo traz ansiedade. Medo traz falta de paz. Medo gera estresse sobre a nossa vida. Aleluia, antes de declarar na palavra: Pai, obrigado pelos teus anjos que estão me guardando, guardando a minha entrada, guardando a minha saída. Obrigado pelos teus anjos, pelos ministradores que estão para me servir a mim, que é dar a salvação. Aleluia, nós precisamos confiar no Senhor, queridos. Não nos firmar naquilo que estamos vendo, mas naquilo que cremos na palavra de Deus. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. O quarto aspecto da salvação do homem, de Deus para o homem. Diga comigo: saúde. Saúde. Aleluia. Sabe que Deus não me criou, não te criou para andar doente. A doença entrou no mundo por causa do pecado da humanidade. Mas Cristo Jesus, Ele veio resolver essa questão. Ele veio pagar o preço que era necessário para nos resgatar, para nos livrar da doença, da enfermidade. Isaías capítulo 53, verso 4. Coloque aqui, por favor, na NVI. Aleluia. Diga comigo: reinar em vida. Reinar em vida. Isaías capítulo 53, verso 4 diz: certamente, diga certamente. Algumas versões dizem verdadeiramente, com certeza, sem sombra de dúvida. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando aconteceu isso? Diga comigo: na cruz. Na cruz. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido, atingido e afligido. Verso 5: mas Ele foi traspassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe, Jesus, Ele levou sobre si o nosso pecado. Ele levou sobre si o castigo da humanidade. O castigo que a humanidade merecia, Cristo Jesus levou sobre si. E Ele levou, ao fazer isso, Ele levou também todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Ele pagou o preço. O pecado exigia um preço de enfermidade, de morte sobre o corpo do homem. E Cristo Jesus disse: eu vou pagar o preço no seu lugar. Eu vou morrer em seu lugar, para que toda a enfermidade esteja sobre a minha vida, esteja sobre o meu corpo, padecendo em seu lugar. E Ele disse: verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Sabe, nós não podemos aceitar, queridos, quando pessoas dizem: não, eu estou doente, mas é porque Deus colocou essa enfermidade sobre mim. É para me provar. Ei, provar e ver de que o Senhor é bom. Provar e ver de que o Senhor é bom. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo que Ele nos ensina por meio da palavra. A palavra é apta para nos ensinar. Porque Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Deus não quer te ensinar nada com doença. Doença não vem de Deus, doença vem da morte, vem de Satanás. Jesus disse: Ele, o ladrão, veio roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e vida
em abundância. Morte, doença é vida em abundância? É não. Doença é limitador. Limita as pessoas de fazerem coisas, de viverem alegria. Não combina com Deus. Ele veio pagar o preço, levar sobre si toda a dor e toda a enfermidade. Por isso que quando se chegar sobre a sua vida, sobre o seu corpo uma enfermidade, não ficar, essa minha dor de cabeça, essa minha rinite, não, desde criança eu sofro essa minha sinusite. Minha, queridos, que minha, ele levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade, por causa da natureza caída do homem, o corpo do homem ainda sofre, mas nós não precisamos, nós não devemos aceitar a enfermidade sobre o nosso corpo. É direito meu, é direito seu andar em saúde divina. Aleluia. Agora, abre um parêntese, cuide do seu corpo, cuide do seu corpo. Nós tivemos ontem uma palavra maravilhosa. O pastor lá de Tabatinga, o Dr. Alex Romo, ele veio falar sobre saúde do homem. Falar sobre os cuidados que o homem precisa ter. Aí quer comer de qualquer jeito, ser sedentário, não cuida do corpo, tem consequência. Precisamos cuidar do nosso corpo. Mas ainda assim, queridos, às vezes, cuidando do nosso corpo, enfermidades querem chegar sobre a nossa vida. Mas a gente precisa se apegar a essa palavra e dizer: ei, Satanás, aqui na minha vida não, no meu corpo não, o preço já foi pago. O preço por causa dessa enfermidade já foi pago, foi Cristo Jesus que pagou e ele levou essa enfermidade. Então você não tem sua diabetes, você não tem sua dor na coluna, você não tem sua hérnia, não é sua não pertence a você não. Rejeite isso da sua vida, repreende no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, verso 24 diz: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados. E você e eu não podemos viver mais em pecado, amém? Amém. Nós morremos para o pecado. Nós morremos para o pecado. Pastor, quer dizer que a gente nunca mais vai errar, nunca mais vai pecar. Não é isso não, querido. Por causa dessa natureza caída do homem, o corpo padece, o homem, às vezes a gente ainda erra. Mas uma coisa é você errar, outra coisa é você viver na prática do erro. É diferente. Você não foi mais escravo do pecado. O apóstolo Paulo fala isso. O pecado não mais nos domina, queridos. A gente pode ser que a gente erre, pode, mas a gente precisa se arrepender rápido. Rápido e mudar o rumo, acertar. Mas não viver uma prática de pecado. Aleluia. E aí, quando vem a enfermidade, quando ela vem, quando acontece, Tiago, capítulo 5, projeta para a gente, por favor. Aleluia. A Bíblia diz, Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Ele nos deu poder e nos deu autoridade. Para quê? Para repreender a enfermidade. Tiago 5,14 diz: entre vocês há alguém que está doente? Há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. Aleluia. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. A doença chegou? Chegou. A Bíblia diz: ei, chama os presbíteros da igreja e orem para que seja curado. A Bíblia diz: a oração da fé. A oração da fé, diga comigo, oração da fé. Sabe, fé é inerente à nossa vida. Tudo isso aqui a gente recebe por meio da fé. Não é pelo racional, não é por aquilo que é natural. A mente humana não consegue entender muita coisa, mas por meio da fé nós cremos e recebemos. Amém. Aleluia. Nós cremos na palavra de Deus, nós cremos naquilo que Deus tem falado ao meu e no seu respeito. Amém. Aleluia. Então Deus
Por meio de Cristo Jesus resolveu o problema da enfermidade. Você e eu podemos andar em cura de vida. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom, queridos. O Senhor é bom. Eu, rápido testemunho. Há alguns anos, fui fazer uma doação de sangue e o laboratório que colhe sangue, ele faz vários exames, né? Para verificar qual a qualidade do seu sangue antes de passar para alguém. E de repente me chamaram, me ligaram, pediram para eu comparecer lá. E o médico me atendeu e falou: olha, deixa eu te falar, você está com hepatite. Eu falei: como é que é? E nós fizemos os exames, você está com hepatite. Vai ao médico, procura um tratamento, faz os exames. Eu olhei. Aí eu peguei aquele resultado e saí. Eu falei: não, eu estava ouvindo a palavra, começando a me alimentar dessa palavra. E eu peguei aquela palavra e falei: não, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. Comecei a declarar: eu não aceito hepatite, eu não aceito doença no meu corpo, eu não aceito enfermidade. Eu creio naquilo que a palavra de Deus diz: eu sou curado, eu tenho saúde divina. Mas de forma prudente, o que eu tive que fazer? Procurar um médico. Tive uma consulta, fui ao médico, conversei com ele, expliquei a situação. E aí, até para que eu pudesse novamente doar sangue, né? Aí eu fui ao médico e ele pediu o exame. Aí ele falou assim: eu não vou pedir um laboratório, não, vou pedir exame de 3 laboratórios novos. Eu tá bom, peguei aquele resultado, mas permaneci crendo, confessando a palavra. Em nome de Jesus, eu rejeito hepatite, eu rejeito enfermidade, eu sou curado, tenho saúde sobre o meu corpo, saúde sobre o meu corpo. Mas já tinha um diagnóstico. Mas sabe, queridos, que não é por aquilo que nós vemos, é por aquilo que nós cremos. E nós cremos na palavra. E aí fiz os 3 exames, retornei com os 3 exames e nenhum exame deu nada. Aleluia. Porque estava errado o exame. Eu creio que é a palavra, queridos. Eu creio na palavra de Deus. Amém. Eu creio no poder curador de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque a palavra nos diz assim. Aleluia. Pela fé nós recebemos tudo aquilo que nos está disponível por meio de Cristo Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. Marcos 16, 18 diz: pegarão em serpentes e se beberem algo venenoso, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Aleluia. Sabe a Bíblia dos... Vamos lá em Marcos 16. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Deus é bom. Aleluia. Está disponível para mim e para você, queridos, uma vida abundante nessa terra. Isso aqui era Jesus falando nesse texto. Jesus estava falando aos seus discípulos, estava orientando a eles, trazendo instruções a respeito da evangelização do mundo, a respeito de pregar a palavra, de evangelizar, levar o amor de Cristo. E no verso 14 diz, Marcos 16, 14: finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não creram, não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Os próprios discípulos de Jesus não estavam acreditando na ressurreição de Cristo. E a Bíblia diz que ele censurou a incredulidade e dureza do coração dos discípulos. Verso 15: disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele disse: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E aí ele diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quais sinais? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. Jesus está dizendo: ei, ide. Eu estou dando uma ordem, um mandamento a vocês, estou dando autoridade sobre a vida de vocês.
E ele diz: impõe as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Porque Jesus, ele veio trazer vida. Amém. No seu ministério nós vemos diversas vezes Jesus curando. A vontade dele não era a morte, a vontade dele não era a enfermidade, mas era a cura, saúde divina. Quantas pessoas foram curadas por meio de Cristo Jesus? Os milagres que Cristo Jesus, se você olhar na Bíblia, a grande maioria dos milagres manifestos por meio de Cristo Jesus foi na área de saúde. Ele multiplicou o vinho, o seu primeiro milagre, sim, mas ele curava o enfermo. Ele curava o cego, aleijado, o leproso, libertava endemoniados. É tão intenso, é tão forte no ministério de Cristo Jesus, queridos, a cura, que é de chamar a nossa atenção. Quanta ênfase ele deu sobre a saúde. Quanta ênfase Jesus deu no seu ministério sobre uma vida de saúde. Ele perdoou os pecados. Ele fez pessoas que eram cegas desde nascença recobraram a visão. Pessoas que eram transportadas em uma cama, não tinha condição de caminhar, Jesus os curou. Então a vontade dele para a sua vida é uma vida de saúde plena. Amém. Será que é a vontade de Deus me curar? Será que é a vontade de Deus que essa situação passe na minha vida? Eu digo para você, é. Porque Ele tem saúde para mim e para você. Amém. Então o quarto aspecto é uma vida de saúde. Perdão dos pecados, paz, proteção, saúde. E o quinto aspecto, abra sua Bíblia comigo. Salmo 115, verso 16. Aleluia. Lembra da declaração que nós fizemos? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Você tem o perdão dos seus pecados. Você pode andar em paz. Você tem saúde. Você tem proteção. Aleluia. E quinto aspecto da salvação em Cristo Jesus é vida de prosperidade e riqueza. Amém. Aleluia. Aleluia. Lembra que eu falei mais tempo? Que muitas pessoas têm recursos, têm provisão, têm abundância de dinheiro, bens, tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tem paz. Mas Deus quer te dar a paz e a provisão financeira também. Amém. Aleluia. Falta, escassez, isso não está no coração de Deus. Ele é um Deus de abundância. Ele é um Deus de abundância e a palavra de Deus nos mostra isso. A nossa ênfase, a ênfase da nossa vida, a ênfase da igreja de Cristo não são os bens materiais. Mas se nós estudarmos as escrituras sagradas, nós vemos que Deus também não tem problema nenhum com bens materiais. A Bíblia diz que Abraão era o pai da fé. E Abraão era um homem muito rico, possuía muitos bens. Seus rebanhos eram gigantescos. A Bíblia fala sobre Jó. Ele era um homem muito rico. E depois, a Bíblia diz que depois que ele perdeu tudo, não vou entrar na história de Jó agora, mas depois que ele perdeu tudo, Deus deu para ele tudo que ele tinha e agora em dobro. Deus não tem problema com riqueza. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não ter dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Existem pessoas que têm um apego, um amor ao dinheiro. O problema não está em ter dinheiro, mas amar o dinheiro, idolatrar o dinheiro. Salmos 115, verso 16 diz: nos mais altos céus pertence ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Outra versão diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Onde estão as riquezas? Na terra. Onde está o ouro, a prata, as pedras preciosas? Na terra. Tudo isso Ele deu ao homem para o homem viver, para o homem desfrutar. Ele não privou o homem nada dessas coisas.
Salmos 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Cante de júbilo e se alegre ao Senhor. Coloca na NVI, por favor. Aleluia. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência, e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Aleluia. Ah, pastor, mas Deus está falando bem-estar. Bem-estar não está ligado a dinheiro, é verdade. As outras versões dizem prosperidade. A prosperidade não se relaciona unicamente a dinheiro, é verdade. Aleluia. Abra sua Bíblia então em 2 Coríntios capítulo 9. Oh, aleluia. Coríntios 9. Deus quer te prover de todas as coisas. Saber falta, escassez, a fome, uma vida medíocre, financeira, não é algo que está no coração de Deus para os seus filhos. A Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada é nada, então nada significa provisão. Se nada vai faltar, significa que você tem provisão. 2 Coríntios capítulo 8. Aleluia. Eu falei o 9? Vamos para o 8 primeiro. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Aleluia. Sabe, queridos, todas essas obras foram executadas lá na cruz. A Bíblia diz que Ele levou sobre si toda a dor e toda a enfermidade na cruz do Calvário. Ele levou a nossa doença para que nós tivéssemos saúde. A Bíblia diz que lá na cruz que Ele se tornou maldição em nosso lugar, para que nós fôssemos benditos. Amém. Ele levou toda a pobreza, toda a miséria sobre Ele, para que nós fôssemos ricos, abundantes, prósperos. Aleluia. Quando a palavra de Deus fala disso, irmãos, ela não está dizendo: olha, eu vou fazer todos vocês milionários. Não há uma base para isso. Mas a riqueza fala de suprimento, fala de provisão para os seus filhos. Isso demonstra também que Deus não tem problema com filhos ricos, porque muitas pessoas enriquecem porque são diligentes também. Deus não tem problema com riqueza, como eu falei, a palavra mostra que a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é ter dinheiro, o problema é amar o dinheiro. Mas a Bíblia fala sobre provisão do Senhor. Agora vai lá no capítulo 9 de 2 Coríntios. Aleluia, estou finalizando. Aleluia. Deus fala alguns princípios, estabelece alguns princípios. Nós temos vários textos que falam sobre isso, sobre esse tema, sobre dinheiro. Dentro da palavra de Deus, um dos assuntos mais expostos na palavra de Deus é sobre finanças, sobre dinheiro, sobre crescimento financeiro, sobre a abundância, sobre a provisão do Senhor. Então é um tema que nós precisamos ouvir falar, precisamos estudar para andarmos de forma correta, equilibrada dentro da palavra de Deus. Amém. Mas precisa ser estudado. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 diz: lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Não, estou olhando no texto e falando outra versão, né? Lá na NVI, eu vou ler aqui. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. É um princípio de prosperidade que Deus dá. Ele fala: olha, se você planta pouco, você colhe pouco. Se você planta muito, você colhe muito. E é um princípio estabelecido por Ele. Nós vemos isso no natural. Se a gente olhar uma fazenda, o agricultor, ele planta 1 hectare, ele vai colher relativo àquele 1 hectare. Se ele planta 100 hectares, ele vai colher relativo àqueles 100 hectares.
Mas também é tão maravilhoso o princípio de Deus, estabelecido pelo próprio Deus através da natureza. O que ele fala? Se você plantar uma semente de laranja, você vai colher uma laranja? Não. Se nascer um pé de laranja de uma semente que você plantou, quantas laranjas serão produzidas naquele pé? Diga comigo, abundância. Essa ideia de abundância, queridos, não é invenção do homem por causa de porque o homem é ganancioso, que é muito. Não, isso é algo que vem do Senhor. A ganância do homem que quer desvirtuar o que Deus preparou para ele. Mas a abundância é a ideia de Deus. Ele diz: você planta uma semente, quantos frutos não nascem daquela semente? Quantas novas sementes não vão nascer daquela semente? Aleluia, diga Deus de abundância. Verso 10, mesmo capítulo 9, no verso 10 diz: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Aleluia. Diga comigo o propósito. Há um propósito da riqueza na vida do Filho de Deus. Diga comigo, generosidade. Aleluia. Enriquecidos de todas as formas. Outras versões dizem enriquecidos em tudo para toda generosidade. Sabe que quando Deus tem aumentado na sua vida é para que você possa abençoar outras pessoas. Existem pessoas que não creem na palavra de Deus. Existem pessoas que não acreditam nesses princípios, mas sabe que Deus quer alcançar essas pessoas ainda assim, e é através da sua vida. Não é para você crescer, para você enriquecer, ter mais, apenas para acumular, mas é para que você seja canal de bênção na vida das pessoas. Para que você olhe um vizinho e perceba: eu acho que ele tem uma necessidade. Mas esse vizinho não é muito legal, ele não é muito amigo, ele já brigou com alguns da vizinhança aí. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus e mesmo assim Ele nos amou. E aí você e eu vamos fazer acepção de pessoas? Não, nós precisamos ajudar, queridos. Deus tem nos enriquecido para que a gente possa abençoar pessoas. Aleluia. Para que você possa olhar uma pessoa que tem uma necessidade e levar uma compra para ela. Para você olhar uma criança dentro de uma família e dizer: essa família não tem condição, eu vou bancar o estudo dessa criança. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Sabe, a riqueza na vida do Filho de Deus não é para ostentar, mas é para ser generoso. Para toda generosidade. Eu sempre gosto de falar isso: pastor, mas ainda não chegou a riqueza na minha vida. Você já aprendeu a semear o que você tem? Pastor, não. Quando Deus me der 50 milhões, eu vou abençoar muitas pessoas. E quando te der 50 reais, por que você não abençoa outros? Os 50 reais divide, dá 10 para um, dá 10 para outro, fica com 30. Mas se você e eu não aprendemos a sermos generosos com aquilo que temos hoje, não espere que Deus vai dar mais, não. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Faz um bolo para sua vizinha, que nunca falou com você, e leva lá para ela. Eu sei que ela vai ficar desconfiada e vai: rapaz, será que ele botou um veneno aqui? Essa vizinha, eu lembro que eu joguei pedra na casa dela, eu joguei lixo lá na frente da casa dela. Leva o bolo. Ela vai ficar tão curiosa assim que ela vai sondar a cabeça do bolo, mas ela vai provar o bolo e vai ver que não tem veneno. É só o seu amor transbordando. O amor de Cristo transbordando através da sua vida. Seja generoso com as pessoas. Amém. Não. Esse aí, não. Tá aí, ó. Tá vivendo essa vida porque merece, tá andando em pecado, não acredita em Deus. Então demonstra o amor de Deus por ele através da sua generosidade. Não julgue, ame. Amém. E a Bíblia diz o seguinte: olha só: enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. A palavra está dizendo que o nome do Senhor será glorificado através da sua generosidade. Aleluia. Quantas vezes você já ajudou alguém? Olha, deixa eu te falar aqui, ó. É uma oferta para você.
E a pessoa olha assim, oh meu Deus, obrigado. Ela falou, obrigado, nossa, muito obrigado, nossa, glória a Deus pela sua vida. Nossa, redondem glórias a Deus. Oh meu Deus, obrigado. Deus enviou um anjo. Deus enviou um anjo para a minha vida. Glorificando ao Senhor. A sua generosidade redunda em graças e adoração. Aleluia, a nossa vida precisa ser assim, uma vida de generosidade. Amém. Aleluia. Eu vou finalizar com um texto que a Vanessa Uni leu hoje na administração, na hora dos dias de ofertas. Eu falei lá, vem ela, aguentar a administração. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus amigos. Louvor, por favor. A palavra de Deus está falando, ensinando princípios poderosos, princípios preciosos para as nossas vidas. A palavra de Deus nos mostra esses princípios porque Deus tem o melhor para a minha vida, Deus tem o melhor para a sua vida, queridos. Aleluia. O que a gente precisa entender é o que fazer ou como administrar tudo aquilo que o Senhor tem trazido sobre a nossa vida. Amém. Não pense quando eu for rico, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver... Ei, você já tem aquilo que dividir. Amém. Você já tem recurso suficiente para dividir, para ser generoso, para abençoar pessoas. Aleluia. Tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Aleluia. Nós podemos ser nesse dia de hoje uma bênção para uma família. Amém. Nós podemos ser um canal de bênção para pessoas que estão padecendo, passando sofrimentos, passando situações. Talvez você fale, nossa, determinada família, eu gostaria tanto de abençoar, comprar, dar uma casa para essa família, mas eu não posso. Você pode ajudar a pagar a conta de luz. Você pode ajudar a pagar a conta de água. Deixe Deus te usar. Deixe Deus te usar a riqueza que Ele tem trazido sobre a sua vida. Deixe transbordar sobre a sua vida e alcançar outras famílias. Aleluia. Sabe que existem momentos que nós vamos pregar a palavra, pregar o Evangelho falando de Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós vamos demonstrar o amor de Cristo através das nossas ações. Nem sempre com palavras, mas através do nosso agir. De como nós temos agido, como nós temos demonstrado o amor de Cristo. Nossa, mas eu nunca fiz nada por você. Não importa, a gente vai fazer por alguém. A gente vai demonstrar o amor de Cristo que sai da nossa vida e alcança outras pessoas. Aleluia. Deus tem uma vida abundante para você. Ele tem para que você possa alcançar também outras pessoas. Para que você viva bem nessa terra. Para que você reine em vida. Mas Ele quer que você seja um canal de bênção para todos. Aleluia. Tem alguém aqui essa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer entregar a sua vida a Ele? Sabe, como eu falei no início, a Bíblia diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Um dia eu tive que tomar essa decisão de entregar a minha vida a Jesus e dizer: Jesus, vem morar dentro de mim. Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu tinha 13 anos quando eu entendi isso. Eu tomei essa decisão. Cada um aqui, em um tempo diferente, uma época diferente da sua vida, entregou-se a Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, reconheceu o sacrifício dele na cruz. Eu reconheci Ele, que Ele morreu por mim para me salvar, para me perdoar. Eu recebi o seu perdão. Recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A Bíblia diz que nós precisamos crer com o coração, confessar com a nossa boca para a salvação. Crer com o coração. O primeiro passo é ouvir a palavra de Deus, aquilo que Cristo Jesus fez. Quando nós ouvimos, nós podemos passar a crer. E quando nós cremos, nós precisamos confessar. O que é confessar? É dizer: Senhor, vem morar em mim. É fazer uma oração de entrega, de rendição. Tem alguém que está aqui em nosso meio que ainda não fez essa oração, quer fazer hoje? Quer entregar a sua vida a Jesus, recebendo a paz, a alegria, o perdão por todos os seus pecados?
Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. E não vou lá dou como o mundo dá. A minha paz não é a mesma do mundo. E é isso que Ele quer dar para cada um de nós. Se tem alguém aqui, eu quero que você dê um sinal com a sua mão. Eu vou orar por você hoje. Eu vou orar juntamente com você, para que você receba essa paz, essa salvação em Cristo Jesus. Receber a salvação eterna. Tem alguém aqui? Dá um sinal com a sua mão. Eu vou orar por você. Aleluia. Todos são filhos. Alguém que estava afastado e quer voltar. Talvez você diga: eu não tenho caminhado como devo caminhar. Não tenho me relacionado com Deus como devo me relacionar, mas quero retornar a esse lugar de comunhão. Se você estiver aqui nessa situação, levante a sua mão, eu vou orar com você também. Aleluia. Todos os filhos. Amém. Amém. Aleluia. Você pode ficar de pé. Tem alguém aqui que não ora em outras línguas, não recebeu o batismo do Espírito Santo, mas deseja no seu coração receber o batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas? A Bíblia diz que o batismo do Espírito Santo é revestimento de poder. Você, como filho, precisa estar cheio, revestido de poder. Aleluia. Se tem alguém que vem aqui à frente, eu vou orar por você também. Aleluia. Você precisa estar cheio, orando em outras línguas todos os dias, se enchendo do Espírito, se enchendo do Espírito. Aleluia. Alguém sentir alguma dor no seu corpo, alguma enfermidade, quer receber oração para cura? Aleluia. Cristo Jesus levou toda dor e toda enfermidade, e é direito do Senhor dar em saúde. Amém? Amém. Aleluia.